Aquele que não partilha, esfrega com vez. Kinder Chocolate. Doce coração de leite coberto de delicioso chocolate. Kinder Chocolate. O chocolate das crianças. Não se importa? Não tinha umas bolachas biológicas? Eu vou lá consigo. Aqui tem. E se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Oh. Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades. Está a ver este rótulo? É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor relação qualidade-preço. Muda de cor com umidade. Sopas feitas no dia. Muito obrigada pela ajuda. Vê-se bem que gosta de trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. Lidl, mais para si. Dedicado a si. Dedicado a si. Dedicado a si. Dedicado a si. Hospital de Santa Maria Porto. Dedicado a si. Bem-vindos ao Vôlei à Mesa, um programa que pretende contribuir para a promoção e divulgação do voleibol nacional e internacional, especialmente através da troca de opiniões e do confronto de ideias entre dois especialistas da modalidade. O tema do programa para hoje é o voleibol sentado e os nossos convidados são, respectivamente, o professor Daniel Lacerda, mestre em Ciências do Desporto, especializado em alto rendimento, treinador de grau 3, foi um dos treinadores que participou no Campeonato do Mundo 2002, fazia parte da equipa técnica na altura com o Juan Dias. Atualmente é treinador do clube no setor feminino e na Federação Portuguesa de Voleibol tem o papel de coordenador do voleibol sentado. O outro convidado é Ana Gomes, joga voleibol há 13 anos, 12 anos de formação e de competição nos Moris, atualmente representa o Clube Desportivo de Fiães, é também jogadora de voleibol de praia, licenciada também em Desporto e Educação Física, mestre na Atividades Físicas Adaptadas, treinadora de voleibol sentado no Castelo da Maia, foi onde iniciou a atividade. Atualmente é técnica de desporto da Federação Portuguesa do Desporto Adaptado, coordenadora da secção de desporto adaptado do Clube Desportivo de Fiães e treinadora da equipa de voleibol sentado também do mesmo clube, o Clube Desportivo de Fiães. Começamos então por dar as boas-vindas aos dois. E começar já a falar o que é isso do voleibol sentado, as características principais, se vocês pudessem resumir as características do voleibol sentado em 2 ou 3 palavras, o que é que vocês salientavam? Começava pelo Daniel. O voleibol sentado, acima de tudo, é voleibol. É uma modalidade olímpica que surgiu da combinação do voleibol dito formal e de um desporto alemão que se jogava sentado. A sua história é vasta, mas o formato que nós vemos hoje de voleibol sentado apenas foi visível desde os Jogos de 2004. Portanto, esse é o formato que temos atualmente. Toda a história passou portanto, por um desenvolvimento do voleibol. O voleibol jogava-se em pé, mas por especificidades, nomeadamente da classificação dos participantes, partiu-se então desde esse ano para o voleibol sentado como o vemos hoje em dia. Ana, 2 ou 3 características. Se tivesse que explicar em 2 palavras o voleibol sentado,
Alguém que nunca viu, o que é que salientava? Normalmente fala-se das questões do tamanho do campo, a questão da rede, algumas especificidades da modalidade. O que é que tu salientavas? Em primeiro lugar, concordar com aquilo que o Daniel disse, que é uma modalidade de voleibol, tal como o voleibol de praia, tal como o voleibol em jogos reduzidos de voleibol, existe também o voleibol sentado, que se joga, obviamente, na posição sentada. Características importantes de realçar dessa modalidade é que toda a gente pode jogar. Obviamente que há um grupo mais reduzido que provavelmente não consegue efetuar todos os deslocamentos, todos os gestos técnicos, mas a maioria das pessoas consegue jogar, tem alguma deficiência, não tem alguma deficiência, tem alguma lesão crónica que o impeça de jogar voleibol convencional ou não, podem jogar. E acho que isso é o mais importante da modalidade. Ser sentado torna logo a modalidade muito inclusiva, não é? Porque mesmo uma pessoa que não tenha qualquer tipo de problema, qualquer deficiência, pode também jogar porque não tem vantagem, não tem grande vantagem, se calhar até a vantagem é mais para quem habitualmente já se move de uma maneira diferente. Será esse um dos grandes objetivos do voleibol sentado, ser uma modalidade de inclusão? Eu julgo que o desporto em si tem esse papel agregador da inclusão e para nós o voleibol, à semelhança de todo o desporto, é muito mais do que atividade física. O voleibol sentado é também um fator de desenvolvimento de competências e é isso que nós pretendemos. Pretendemos potenciar a modalidade de forma a que as competências das pessoas que têm deficiência e aquelas que não têm deficiência pratiquem uma modalidade segundo as mesmas regras e contribuam para o seu sucesso. Isto julgo que é o fundamental para a instituição, portanto para a Federação Portuguesa de Voleibol, é que o voleibol seja uno e o voleibol seja o que agrega todos os esforços dentro da modalidade, como há bocado foi referido. Temos o voleibol de praia, temos a parte do giravólei, temos os jogos reduzidos. E o que une tudo isto é realmente o voleibol e as pessoas. E é esse o contributo que nós queremos potenciar. Em crescimento, em divulgação, uma modalidade de inclusão aberta a toda a gente. Isto também é muito bom para quem não tem deficiência, porque também tem o contacto com uma realidade que é importante ter contacto, não é? Nos jovens, ou seja, a igualdade de participação, permite também o desenvolvimento de outras competências. É esse também um papel, não só o jogo pelo jogo, mas também o outro papel formativo existe no voleibol sentado. É exatamente isso que eu gostava de referir, é que aqui no voleibol sentado é um bocadinho a inclusão inversa. É as pessoas que não têm deficiência poderem ter essa oportunidade, porque obviamente que é muito importante para quem o pratica e para quem tem deficiência estar a realizar a modalidade, a praticar a modalidade, por todas as razões e mais algumas, mas também é muito importante e eu acho que é essa a base do desenvolvimento da modalidade e é por aí que temos de seguir, é envolver toda a gente e promover àqueles que não tenham deficiência essa prática, esse convívio, essa troca de experiências, essa partilha, porque quem se calhar nunca conviveu com pessoas com deficiência, ao entrar nesse meio, por assim dizer, ao praticar a modalidade, consegue entender que as dificuldades, se calhar, a dificuldade não é chegar àquela bola, é chegar àquela bola porque eu não tenho uma perna, não tenho um braço, e se calhar há muita coisa por trás disso, e é importante essa convivência para eles perceberem, para toda a gente perceber que efetivamente o desporto é a ferramenta da inclusão. E quando estão a competir, não é? Seja uma modalidade ou outra, é sempre a dificuldade de competir, não é? E é sempre a agressividade de competir e as pessoas gostam. Em Portugal, voleibol sentado, está a dar os primeiros passos. O objetivo neste momento, se calhar, é mais promover e divulgar, mas tanto a competição, não é? Não sei. O objetivo principal, primeiro, é sensibilizar. Sensibilizar num momento em que... num momento lento, diga-se que realmente é lento, com um momento de passagem das modalidades para a Federação de Modalidade. E tem demorado o seu tempo. E, acima de tudo, também divulgar. E esta divulgação temos tido algum sucesso porque realmente fazemos este contributo de participação global.
quem tem deficiência pratica voleibol sentado com os que não têm deficiência. Temos tentado incluir algumas atividades que nós chamamos competição, mas acima de tudo são divulgação, porque utilizamos o máximo possível de jogos reduzidos. Estamos a participar e brevemente iremos participar também num torneio, um torneio jovem, onde vamos, pela primeira vez, vai ser incluído um torneio de voleibol sentado e todas as equipas que participam nesse torneio jovem poderão também inscrever uma equipa no torneio de voleibol sentado. Portanto, potenciando que realmente todos passem pela experiência, todos passem por uma experiência competitiva, mas que, acima de tudo, as pessoas olhem para a modalidade, porque seguramente que os que não praticam voleibol sentado e aqueles que se dizem que se praticam o voleibol convencional, seguramente irão também passar pelas dificuldades do que é jogar o voleibol sentado, que na realidade é uma modalidade com trajetórias muito lineares, porque a rede é mais baixa. A velocidade da bola é bastante elevada. O problema de deslocar, nós estamos habituados a lançarem-nos uma bola e nós corremos para a bola, não é? No voleibol sentado é diferente, nós olhamos para a bola e temos que deslizar para a bola. Portanto, o pensamento em termos de jogo é completamente distinto e nós estamos a fazer essa parte de sensibilização / divulgação / competição através de jogos reduzidos para ver se realmente conseguimos passar a palavra e possibilitar que a população que nos interessa chegue à modalidade de uma forma mais rápida. Nós já falamos, e foi a Ana que realçou, o caso da integração inversa, que é muito importante, cada vez mais importante, mas para a pessoa com deficiência também vai buscar muita coisa à prática desportiva regular. Por exemplo, um dos grandes problemas atualmente na sociedade, para qualquer indivíduo, é a inatividade, não é? Isto tudo se agrava para quem estiver mais tempo sentado e tudo isso. No voleibol sentado permite uma série de fatores para a pessoa com deficiência, que é o caso de ter uma atividade física regular, também tem uma integração, começa a ter um espaço de integração social mais abrangente. Esses fatores, qual é que realçava a Ana? Acha que são importantes, são decisivos para a pessoa com deficiência? Eu acho que o fator social é muito importante na prática do desporto para pessoas com deficiência, porque a maioria dos atletas ou das pessoas que fomos conhecendo vieram de um processo de adaptação ainda às próteses, ainda aos facilitadores que os ajudam na mobilidade e se calhar a parte psicológica ainda está num processo de adaptação intenso. A chegada da modalidade, a prática desportiva para eles torna aqui a visão um bocadinho mais uma aceitação, ou seja, eu estou com um colega que tem a mesma condição que eu, esse colega consegue praticar a modalidade, eu também vou conseguir praticar a modalidade. Isto torna a integração social muito mais facilitadora, muito mais fácil. É muito mais tranquilo eu chegar ao treino e ver que é possível praticar, conhecer pessoas tal e qual como eu, ou como toda a gente, mas que por algum motivo, por algum acidente, por alguma questão de saúde, estão naquela condição. Mas é possível. E esse é um dos grandes fatores que eu acho que é importante realçar, é o bem-estar psicológico, obviamente, mas aliado muito à integração social e à inclusão social. Acho que é um dos mais importantes, sem dúvida. Facilita a intervenção terapêutica também, por um lado, né, de algumas pessoas que precisam, e também é um fator que ajuda muito a ultrapassar receios e algum estigma que pode haver, não é? Acima de tudo, este contexto de inclusão em que eu pratico a minha modalidade e dirijo-me ao local onde todos os outros praticantes da modalidade vão e não tenho que me deslocar a um local diferente. Portanto, eu pratico no mesmo pavilhão, com as mesmas condições que têm os outros praticantes. Acho que esta questão dos clubes históricos de voleibol formal conseguirem receber e saber receber estes atletas, julgo que este contexto social e desportivo é muito válido para eles. É bem diferente do que ir praticar a modalidade a um clube muito específico com uma população muito reduzida, e eu acho que esta questão de chamar as pessoas para os clubes e realmente ver-se o voleibol como um todo é fundamental para este contexto
social. Sim, a questão, desculpe, a questão de haver, por exemplo, esse encaminhamento, se pode chamar assim. Por exemplo, um atleta, uma pessoa sai de um centro de reabilitação após a sua reabilitação, e eu acho que era muito importante esse tipo de encaminhamento para os clubes que têm a prática desportiva, para pessoas com deficiência, e não para a prática desportiva, por exemplo, nesse centro de reabilitação, venha praticar desporto, por exemplo, aqui no centro de reabilitação. Esta questão do clube é muito importante, do entrar, do ter que cumprir as regras, as tais competências sociais são fundamentais, o cumprir as regras do clube, dos treinos, a assiduidade, a pontualidade, o cumprir objetivos, tentar alcançar objetivos. Acho que isto tudo é fundamental e torna o ambiente e o enquadramento, o contexto, muito mais inclusivo, sem dúvida. E há este voleibol social, mas depois há um outro voleibol que quem quiser ver, basta ver as finais olímpicas, os jogos estão incompletos, consegue-se ver perfeitamente. O nível de jogo é fantástico, são equipas altamente treinadas. É preciso salientar que já é modalidade paralímpica, não é? Foi modalidade de exibição em Toronto, primeiro. Depois há uma fase que entra só o masculino e passa a ser, em 2004, o feminino. Foi importante para a modalidade ter expressão olímpica e se dá-lhe outra visibilidade? Acham que sim, ou não é fundamental? Também há uma forte componente social que não necessita tanta competição, ou é preciso também olhar para esse lado, para a competição? Não, eu acho que é claro que todo e qualquer tipo de desporto, se pode dizer, é importante, o desporto recreativo, de caráter mais lúdico. Agora, acho que é muito importante ter esta referência e haver esta referência, que o voleibol está nos Jogos Paralímpicos desde 1980 e estamos em 2020 e a expansão dessa modalidade é possível porque já foi possível em imensos países. Há imensos países que desenvolvem a modalidade desde esses anos, e ter essa referência, por exemplo, os atletas aqui em Portugal terem essa referência, que há Jogos Paralímpicos, que há voleibol sentado a nível internacional, que há voleibol sentado desenvolvidíssimo. É importante haver essa referência e eles saberem que podem guiar-se por alguém, podem acreditar que poderão chegar lá um dia, quem sabe Paris 2024. Acho que é importante haver essa referência, assim como em qualquer modalidade, em qualquer desporto. O objetivo de participação internacional ao alto nível tem que ser um objetivo sério para todos aqueles que estão no desporto. Há as referências e, acima de tudo, há as competências próprias e os objetivos próprios e não podem estar desfasados destes praticantes. Nós sabemos perfeitamente que há países com menor número de população que nós, por exemplo, e têm mais equipas, mais participantes. Nós temos um caminho ainda muito árduo pela frente, mas o objetivo é este, é que a palavra vá passando, que consigamos atingir mais participantes, criar mais equipas e seguramente teremos um caminho aberto para fazer participações europeias ou torneios amigáveis, porque esse tem que ser o nosso objetivo. Só para completar aquilo que estávamos a falar, eu dou o exemplo da minha equipa. Neste momento, pronto, temos alguns torneios este ano, até este ano havia um poucos momentos competitivos, então nós treinamos 2 vezes por semana. Não é por treinar, obviamente não é por treinar, mas podia ser um caráter mais lúdico, mais recreativo, um estilo de mais brincadeira, e não é. E eu também não o consigo interpretar assim, nem os atletas o conseguem interpretar assim. Claro que isso depende de pessoa para pessoa, mas eles treinam todas as semanas como se fossem ter o jogo mais importante do campeonato no fim de semana. E ainda esta semana a Ruth, que está comigo no clube, me dizia: olha, eu acho que hoje foste um bocadinho exagerada com um atleta, acho que puxaste demasiado por ele. E eu passei o treino todo a dizer: é para os Jogos Paralímpicos 2024, tem que ser, só dá para treinar assim. Não, mas acho que isso depende muito de cada atleta e obviamente dos objetivos que cada um quer alcançar, mas eu acho que é mesmo fundamental puxar por eles, motivá-los, porque são atletas que estão a treinar há 4 anos sem grandes competições, mas que acreditam que um dia vão chegar lá com a ajuda de todos. Eu acho que isso é fundamental.
E vendo os jogos, a gente, São de Lis, para já estão cheios os pavilhões, que é fantástico. Eles devem vender os bilhetes muito rapidamente, porque também há uma parte de negócio num determinado nível de jogo, não é? Os jogos são... Eu às vezes penso assim, eu se jogasse aquilo, eu perdia-me ali completamente, porque a qualidade de jogo é fantástica, é impossível nós conseguirmos jogar àquele nível. Agora, assim, o que me desperta curiosidade e deve despertar também às pessoas é como é que aquilo, porque a gente de repente, o jogo para e há pessoal que se levanta, que se desloca normalmente, e depois há pessoal que não tem um braço. Como é que se consegue fazer esta integração das diferentes deficiências e como é que aqui isto é feito, não é? Porque isto deve haver rankings, deve haver uma tabela que define quantos jogadores pode ter uma equipa. Como é que é um bocadinho isto, Ana? A equipa é tal como no voleibol, 12 atletas, 6 dentro de campo, em que há aqui duas divisões. Os atletas são classificados segundo uma classificação específica da modalidade, atletas com deficiência e atletas com deficiência ou incapacidade mínima. Estes atletas com deficiência estão nessa categoria, estão envolvidos todos os atletas com amputação e deficiências mais severas. Na outra classificação, de atletas com incapacidade mínima, são essencialmente atletas com lesões crónicas, atletas que já jogaram voleibol até a nível profissional, voleibol convencional, e por alguma razão a lesão que tiveram impede os atletas de continuarem a jogar em pé. E esses atletas são os classificados como incapacidade mínima. Por essa razão, só pode haver um atleta com incapacidade mínima dentro do campo. Dos 6, apenas um pode ter incapacidade mínima. Mas a classificação não é muito severa no voleibol sentado. A tal questão não há uma grande vantagem, não é? Porque na realidade também não há como é sentado, não é? Como jogam sentados? Sim, há atletas efetivamente que se levantam, podem ter as duas pernas, podem apenas não ter uma mão e isso até ser classificado como incapacidade mínima, isso já depende depois da classificação, do sistema de classificação. Treinar voleibol sentado, normal como qualquer situação, mas é preciso tomar atenção a alguns pormenores, não é? Por exemplo, é o normal do treino, motivar, ser resiliente, gostar de treinar, pronto, há todos esses que isso é transversal a qualquer, mas depois há também alguns cuidados, por exemplo, podem ser questões médicas, não é? Ter um historial médico da pessoa em função da deficiência, o facto de estar muito tempo sentado, o que é que vocês salientavam e quais são as preocupações maiores no treino? Nós aqui temos duas realidades diferentes em termos específicos. Eu vejo... Isso é ótimo, são duas visões diferentes. Eu vejo o treino para evoluir. Jogam voleibol sentado, tem que treinar voleibol. Ponto. Para competir, para jogar? Para competir, para jogar, a sério, com todas as questões técnicas, com todos os deslizes, tem que treinar. Ponto. Não é? Depois há toda aquela componente de limitação devido a algumas questões médicas. Muitas das questões que eu às vezes converso com eles quando estamos em competição é os deslizes, a malta que ainda tem aquele momento que se está a adaptar por causa das próteses ou por causa do deslize e tem que utilizar outro tipo de calção, uma coisa assim do género, mas seguramente que a Ana completa estas duas junções, a do treino em si e da especificidade com determinada característica. Como em todos os desportos, em todas as modalidades, é muito importante terem em atenção as doenças associadas, os problemas associados, e acho que temos tido alguma atenção com isso, porque efetivamente é crucial. Mais especificamente, em relação, por exemplo, a amputações de membros inferiores, é muito importante ter atenção aos cotos, às feridas que podem ser provocadas através dos deslizes, por exemplo, daí eles usarem várias proteções, mangas e meias que possam proteger o coto. O piso não ser muito abrasivo, não é? Exatamente, ser o mais liso possível. E depois, pronto, quanto à questão do treino, é deslocamento. É a base da modalidade. E é o mais importante, sem dúvida, porque se nós, é o que o professor dizia há um bocado, se nós em pé corremos para a bola e temos esse instinto, a jogar voleibol sentado, isso tem que ser um instinto, tem que ser o deslocamento, e é a dupla função das mãos, é o deslocamento e a seguir o toque na bola, daí ser, se calhar, uma modalidade exigente.
Esta dupla função dos membros superiores é complicado, porque é assim, nós em pé, né, deslocamos e temos os braços livres e estamos a equilibrar com os braços. Eles usam os braços para se mover e para jogar. Limita os tempos de jogo, tem que se jogar mais devagar. O que eu vi, aquilo joga-se muito rápido. Quem os tem, professor, até. Quem tem os braços para jogar. É efetivamente maravilhoso a forma como... Claro que a teoria nós somos capazes de a transmitir, tensão, desloca só com este, ou vai com as duas mãos, ou desloca... Mas eles que têm a ciência, ou só têm um braço, ou só têm uma perna, é que sabem efetivamente quais são as melhores estratégias para usar nos principais gestos técnicos e no próprio deslocamento. Eles adaptam-se muito bem, eles adaptam-se muito melhor que nós. Aliás, há sempre um torneio no ano em que eu participo também e, sinceramente, é de uma dificuldade louca. Primeiro, porque nós temos a tendência, quando vemos a bola, projetar-nos para a bola. Pronto, o deslize acabou e nunca mais controlamos a bola. Por outro lado, é a posição. A posição, embora diga, não, tem que ser uma posição cómoda e tal. Sofremos. Sofremos. E o domínio que eles têm pela modalidade é muito superior, Portanto, nós temos muita mais dificuldade do que eles. E esta parte técnica é claramente específica de uma modalidade muito exigente como a nossa. E nós sofremos por isso, não é? Nós atiramos-nos para a bola, não, eles deslizam para a bola. E é esse a nossa percepção de jogo que tem que ser distinta quando nós jogamos voleibol sentado. Pois eu acredito e considero que a modalidade de voleibol já é uma modalidade muito exigente a nível técnico, nota-se claramente. E aliando isso ao facto de estarmos sentados e termos que chegar à bola através do deslize e deslocamento é mesmo exigente, mas acho que... A Ana joga voleibol de pavilhões e dá treinos de voleibol sentado. O treino é muito parecido, é muito similar em termos de rotinas, do tipo de trabalho. O que é que eu estou aqui a falar? Por exemplo, ataque é também por ondas, por um jogador a seguir ao outro. É muito parecido. Se a gente vir um treino de voleibol, eu nunca assisti, gostava de assistir, mas se estiver a ver um voleibol, é muito parecido com o treino normal, tirando as especificidades. Os jogadores, a dimensão física também tem importância, todos esses fatores são exatamente a mesma coisa. Isto também é um bocadinho para informar, não é? Claro que sim, eu acho que não há que estar a pensar, pensando que é uma modalidade para pessoas com deficiência, não há que estar aqui a pensar, ok, qual vai ser a estrutura do treino, vai ser muito diferente, não, é exatamente igual. Nós baseamos-nos por não termos grandes conhecimentos a nível teóricos, vamos agora começar a tirar o curso de treinadores, não temos esse tipo de conhecimentos, então baseamos-nos muito na experiência que tivemos no voleibol, tanto eu como os restantes treinadores. Daí adaptarmos muito a essa realidade, à condição física, há treino físico, todos os treinos, esse processo todo que há no voleibol normal, o processo de treino é exatamente igual. Obviamente com algumas adaptações devido às especificidades da modalidade. Mais alguma coisa que vocês queiram salientar e uma palavra que gostariam de dizer para chamar a atenção? Acho que é um programa, já se viu, que justifica depois fazermos um outro programa sobre treino de voleibol sentado, porque acho que é tão rico, não é? E tem variantes tão grandes. Acho que o facto, por exemplo, tem uma coisa muito importante, que é o facto de colocar o serviço de um jogo um bocadinho diferente, não é? Sim. Dá mais oportunidade à primeira fase do jogo, penso eu, dentro da minha... Sim, é uma das características do seu. E tem uma razão de ser, não é? Para que depois o serviço também não seja tão poderoso, não é? Não é? Alguma palavra especial em relação ao vôlei sentado? Uma mensagem que vocês gostavam de... A minha mensagem passa um bocadinho pela nossa dificuldade. A dificuldade é chegar e captar. Nós estamos a falar de praticantes que são autónomos, saem da sua fase de reabilitação e seguem a sua vida. Então temos muita dificuldade de chegar aos potenciais praticantes. Então o nosso objetivo daqui da mensagem seria aproveitar os nossos canais, os nossos clubes, os nossos treinadores, os nossos jogadores, para fazerem uma divulgação, para incentivarem todos aqueles possíveis praticantes, para que integrem as nossas estruturas dos nossos clubes e que sejam recebidos e que sejam vistos como mais um praticante de voleibol, porque aí é a grande dificuldade, é nós chegarmos às pessoas.
Entre eles têm esta comunicação fácil, porque eles reconhecem-se porque passam pelos mesmos meios, não é? Passam pelos centros de reabilitação, não é? Têm ali uma fase em que eles convivem, mas depois cada um segue a sua vida, porque são autónomos, portanto, e quando eles passam à questão autónoma, perdem um bocadinho desta ligação. E depois é evidente que é difícil as estruturas desportivas terem capacidade para abraçar, não é, estes projetos desportivos. Mas que a mensagem seja esta: aproveitar os nossos canais para que tentemos chegar ao máximo possível de praticantes. Isso acho que é a minha mensagem. Sim, eu considero que seja fundamental também para desmistificar um bocadinho a todas as pessoas com deficiência que efetivamente o desporto, e como já falamos, é uma ferramenta excelente para incluir e para as pessoas sentirem, não é para se sentirem importantes, mas é para se sentirem pessoas e úteis e capazes. Eu acho que o desporto consegue traduzir muito isso. E exatamente o que o Daniel referiu, tentarmos chegar aqui a mais pessoas, a tentarmos divulgar cada vez mais às pessoas com e sem deficiência, mas o mais importante eu acho que é um bocadinho haver aqui uma abertura de mentalidades nas escolas, nos clubes, porque da mesma forma que o clube no verão quer organizar um torneio de voleibol de praia, por que não também no inverno realizar um torneio de voleibol sentado? Nas escolas, se há torneios interturmas de voleibol, por que é que não há de voleibol sentado? E eu tenho percebido que efetivamente temos de trabalhar muito mais na base, que obviamente a primeira vontade é captar as pessoas, e a equipa neste momento tem uma média de idades de 40 anos, provavelmente, 35, 40, mas o importante é começar na base, começar nas escolas, tentar divulgar estas modalidades nas escolas, criar torneios nas escolas, porque vão ser os futuros atletas, certamente, quer tenham deficiência, quer não tenham. Aqui em Portugal a modalidade está aberta para toda a gente, por isso acho que é importante as instituições, as entidades valorizarem este tipo de modalidades. Resta-nos agradecer e salientar que a prática de voleibol sentado ajuda imenso na prevenção de lesões, na prevenção de acidentes, melhora a capacidade respiratória das pessoas. Há uma série de razões e damos assim por encerrado, agradecer aos dois, e damos assim por encerrado o voleibol à mesa, com o tema de hoje, o desporto para a pessoa com deficiência, neste caso o voleibol sentado. Obrigado. Professor, só mais uma coisa, se quiser aparecer nos treinos do Clube Desportivo Fiães, segundas e quartas às 7h30. Eu apareço mesmo, mas é que eu apareço mesmo. Estou fonte e você, estou mesmo curioso em ver como é que é. À vontade. Sou uma pessoa do treino, ele também é do treino, ele já tem contacto, eu não, mas eu apareço, de certeza absoluta. Ficamos à espera. Obrigado. Obrigada. Obrigado.